Doutora, agora a senhora vai nos contar um pouquinho. E o seu pai, ele aceitou esse casamento, deu apoio para vocês? Como é que foi o seu antenor? A história dele é bonita porque ele começou ele gostava da parte rural e levava assim bois para o sertão, junto em comitiva, para vender. Ele ia assim como tropeiro junto. O dinheiro que ele ganhava nessa viagem, ele comprava bois e vinha para Sacramento com aqueles bois. Na outra viagem, assim, fazia negócio. No minuto, ele foi crescendo. Aí eu me lembro que ele comprou um sítio, ele comprou um sítio, depois uniu o sítio, e no fim nós chamamos de fazendinha. Eu descobri alguns anos depois que a fazendinha tinha apenas 3.000 alqueires. Que maravilha! Ele era um homem muito assim, preparado, tranquilo. Quando eu saía com o papai, eu olhava para o céu assim, ele conhecia toda a astronomia, o que ele falava, sabe? Sabe o que isso da grego, latim, francês, português, tudo ele fez isso para a escola dele, era muito forte. E o que a senhora disse, ele faz o que ele queria. E quando a gente faz o que gosta, o que ama, a gente faz muito bem feito. Isso mesmo. E ajudou os outros, porque quando a senhora está bem consigo mesma, a senhora está bem com os outros. E por isso que aquelas pessoas que conviveram, que ajudaram, também saíram beneficiados, né? Ele sabe o que acontece, estava lá em Sacramento, nessa caminhada, quando um parente dele se antenou, o Sacramento é muito pequeno para você. Seu time comercial é alguma coisa especial, é um dom de Deus. Você tem que ir para Barretos, lá é o centro mesmo, de boi, onde você se desenvolver. Da pecuária. E era o segundo centro do mundo naquela ocasião, os anos 30, 28, não sei. Segundo centro, primeiro era Chicago e depois Barretos. Aí ele veio para Barretos e realmente aqui ele se desenvolveu, né? E a senhora falou uma coisa muito bonita, doutora, que eu acredito que é o dom de Deus, que nada é por acaso, né? Que Deus coloca as coisas na vida da gente. E esse momento aqui que a senhora está tendo a oportunidade, e nós mais ainda, porque é um momento assim dignificante, a ouvi-la falar da sua vida, de Deus, da sua família, do seu marido. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa sua luta, como a do seu pai, que também foi uma grande luta. A senhora desbravou, naquela época, como mulher, ser médica e médica cirurgiã. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho para nós sobre Sabe o que acontece? Quando eu me formei, eu vou dizer para você, papai, não é normal isso, os pais são vaidosos dos filhos. Ele queria que a filha médica e o genro médico viessem ficar perto dele em Barretos, não é mesmo? E nós dissemos, não, Barretos é muito quente, papai não quer ir lá não. E eu estava assim com aquela medicina você sabe, de grande centro, de USP, né? Então, quando vinha no interior, eu achava estranha a maneira com que eu trabalhava na Santa Casa, nas Santas Casas. Meu Deus do céu, é bem diferente o padrão, né? E eu disse, não quero trabalhar, ser médico no interior de jeito nenhum. Papai dizia assim, não, papai, não vamos para Barretos, não. Eu quero ficar em São Paulo, nós queremos fazer carreira universitária. E ele brincava como bom fazendeiro, vocês querem ficar na teta da sabedoria. Entende? Muito bom. E nós ficamos mesmo. O Paulo quis fazer carreira universitária e eu também, muitos anos. Tanto é que todos os meus filhos, tive 5 filhos, nasceram todos em São Paulo. E muito lá. Depois é que nós viemos para o interior, tudo isso por Deus. Eu nunca imaginei que viria para Barretos. Barretos era quente, a medicina que eu não gostava, você entendeu? Bom, mas não era esses os planos de Deus. Entende? Os planos... Os planos de Deus era que nós deveríamos, eu e o Paulo, deveríamos fazer uma bagagem bem feita, porque era aqui que nós deveríamos desenvolver mesmo os nossos talentos médicos e realizar o plano de Deus nas nossas vidas, né? E na vida dos outros. Então, nós ficamos lá para entender o que é mesmo uma medicina de alto padrão. E hoje eu olho para trás, Graça, eu tenho idade suficiente para compreender o que aconteceu com a minha vida, do Paulo, do hospital e por que aconteceu, entende? Eu acho que tudo que nós temos na vida é fruto do amor de Deus para os filhos dele, né? Ele tem um plano de amor para todos nós. Tem paciência, espera, vai devagar. E eu digo sempre quando eu faço assim, entrevistas lá com os médicos no hospital, olha aqui, esse hospital não é nosso, esse hospital é de Deus.
Nós somos apenas os tijolinhos da construção dele. Se a gente tem que ter vaidade, é de saber que fomos escolhidos para Deus, para ser os tijolinhos deles, né? Então, eu acho que Deus queria um hospital, toda a nossa vida, esse plano de Deus para este hospital. Hoje eu olho para trás e assim, a bagagem do Paulo é muito bonita. Ele era muito estudioso, e assim que nós formamos, ele era da segunda enfermaria do professor Vasconcelos, né, de cirurgia, era assistente. E todo o tempo lá ele desenvolveu estudando bastante, publicando muitos trabalhos. Ele foi detentor de muitos prêmios, muitos títulos. Eles brincavam: Prata, você vai apresentar seu trabalho nesse congresso? Então não vamos não, você já ganhou. E ele ganhava todas essas medalhas bonitas, assim. Eu me lembro a melhor medalha que eu achava bonita, de Edmundo Vasconcelos, a medalha de ouro, o melhor cirurgião do ano. Claro que foi do Paulo. Então, essa bagagem, hoje eu falo sempre para os médicos, eu conto para eles, não é com vaidade, para você saber por que Deus quis que o Paulo fizesse essa bagagem. Para abrir as portas deste hospital, você sabia? Eu fui para, assim, nós formamos, eu fiquei, te disse, na enfermaria do professor Medina, o Paulo falou de Edmundo Vasconcelos, eu fui com o Delácio, eu falei ginecologia e obstetrícia. Mas à medida que o Paulo fazia cirurgia geral, era um grande cirurgião, ganhava prêmio de cirurgião, ele começou a se interessar, veja os planos de Deus, por câncer, especializar em câncer. Sabe, interessante. E eu estava no Medina, gostando tanto de cirurgia, e de repente o Gansen vem da Alemanha, prevenção de câncer e alguma coisa mais, Papa Nicolau, toda essa historiada. E quem se interessou lá no professor Medina? Justo eu. Por quê? Eu gostava de cirurgia. E o pessoal, colposcopia, por exemplo, é muita imagem, né? É diferente. E eles diziam: como você gosta, engraçado, né, Cida? Eles não era muito conhecido naquela época, estava vindo, Papa Nicolau estava mais nos Estados Unidos, a Alemanha estava com colposcopia, o Ganso veio para cá, eu fui aluna dele e me interessei. Trabalhei muito lá, fui chefe do serviço professor Medina de prevenção de câncer, colposcopia, histologia oncótica, Papa Nicolau. E por quê? Porque Deus estava me preparando para vir para um hospital de câncer. Naquela época eu não sabia. Porque o reitor pediu na época para a família não permitir que nós viéssemos para o interior, né? Então, o Teófilo, que foi o genro do papai mais velho, falou assim: papai, olha, Antenor, não sabia que o Paulo era tão grande assim, tão importante, nós não vamos permitir que ele saia de São Paulo. E o papai, com o pezinho no chão, falou assim: olha, isso é problema deles, Teófilo, é problema do feijão e do sonho. É verdade, carreira universitária é sonho, né? Muita luta, muito trabalho, pouco dinheiro, né? Com 5 filhos, né? E o feijão seria a luta aqui no interior, né? E a gente aqui, foi assim, nós preparamos para vir para o interior. E, doutora, e um pouco, que eu sei muito pouco, aí vocês vieram e parece que a senhora e o doutor Paulo sempre fizeram muito mais pelo próximo, nunca pensaram no capital financeiro, vocês sempre pensaram no capital humano. E o seu pai nisso tudo? Porque deve ter sido difícil para ele enquanto capitalista, né? Não, foi muito bem. Eu vou te dizer, papai e mamãe adoravam o Paulo, entende? Papai tinha assim, muita ligação comigo, era aquela filha que ele admirava, nós éramos muito amigos, muito ligados, né? Então, quando ele foi fazer o testamento dele, no fim da vida, a filha que ele chamou em segredo para fazer fui eu. Nós éramos muito unidos. Ele queria muito que eu ficasse aqui. E o Paulo, a mamãe dizia assim, que era o homem mais perfeito que ela conheceu na vida dela, chamava Paulo Prata. E o papai dizia assim para os amigos dele: gente, ninguém tem um genro como eu, um genro distinto, com tantas qualidades, e idealista. Ele não pensa em ninguém, ele só pensa nos outros. Então, olha como Deus colocou no coração do papai e da mamãe essa apreciação pelo Paulo. Porque eles foram muito importantes na vida do hospital, na nossa vida inicial, mas muito importantes. Não fora eles, nós não teríamos chegado onde chegamos. No próximo programa, daremos continuidade à entrevista com a doutora Cila Duarte Prata.